Mais um tema do dia na redação do 00. Esta quinta-feira temos connosco o Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos multimédia do 00, para analisar a nova lesão do Neymar. Pedro, começo por te perguntar o que é que aconteceu desta vez ao craque brasileiro. Olá, bom dia, Renato. Mais uma lesão muscular, depois de ter estado parado cerca de 40 dias, 42 dias, por um problema na coxa esquerda, no sítio, ou na mesma perna onde ele tinha sido operado ao joelho. Neymar só tinha jogado no Paulistão e foi lá que se lesionou. Daí para cá ficou 42 dias sem jogar, jogou cerca de 30 minutos contra o Fluminense na última jornada, sentiu-se bem, tinha feito também um amigável antes disso, antes de começar o Brasileirão, e com boas sensações. Jogou pela primeira vez a titular ontem e ao fim de 30 minutos voltou a sentir um problema na coxa esquerda. À hora que gravamos ainda não se sabe se houve ou não ruptura muscular, havia exames complementares para fazer no dia de hoje pelo Santos. A verdade é que Neymar, num jogo que era especial para ele, porque jogou com a camisola número 100, assinalando os 100 jogos dele na Vila Belmiro, no estádio do Santos, não foi uma noite feliz e é uma noite de resto muito preocupante, não só para o jogador, obviamente, que sofreu mais uma lesão, saiu inclusive em lágrimas, mas também a pôr em causa o projeto que o Santos estava a montar à volta dele. Pedro Caixinha foi despedido esta semana, inclusive, e pôr em causa provavelmente também as condições que Neymar tem para fazer a carreira que toda a gente ainda sonhava com ele, sobretudo tendo em vista o Mundial 2026 com o Brasil, mas já lá vamos. E tentando traçar aqui um diagnóstico ao passado do Neymar, o que é que nos diz o historial dele? É um jogador que é conhecido por ter muitas lesões, é verdade, mas se olharmos para o historial, as lesões, a maioria das lesões do Neymar são lesões de origem traumática, ou seja, associa-se muito o Neymar a festa, a vida desregrada, e isso normalmente é mais sinal de lesões musculares, de mais problemas físicos a nível muscular. A verdade é que Neymar, a maioria das lesões que teve que o tiraram de campo mais tempo foram lesões no tornozelo, traumáticas, de pancada, e a lesão no joelho, que foi também fruto de uma entrada dura de um adversário na seleção e que o deixou cerca de 340 dias sem jogar futebol. O que está a acontecer agora é que o Neymar regressou no Al Hilal já, depois da lesão no joelho, e teve logo um problema no tendão da perna esquerda. E depois ficou cerca de 40 dias fora e Jorge Jesus, quando ele está a voltar aos treinos, tem a famosa entrevista em janeiro que diz que Neymar fisicamente já não é o mesmo jogador e já não consegue dar acompanhamento à equipa da forma como a alta competição hoje em dia exige. Daí sai do Al Hilal e vai para o Santos, onde começou de forma muito promissora a nível físico, mas e voltando à primeira pergunta, tem estas duas lesões musculares que deixam aqui um ponto de interrogação gigante em cima do jogador. Fiz uma pequena retrospectiva e, tirando esta lesão grave do joelho de 340 dias, que é uma lesão que, apesar de ter sido grave, terá demorado um bocadinho mais do que o normal a recuperação. 340 dias provavelmente foi um bocadinho acima do expectável para uma lesão no ligamento cruzado, mas fora isso, Neymar em 24-25 já teve 174 dias sem jogar, em termos de recuperação para a lesão. E desde 2017-18, que é quando ele sai do Barcelona, no seu período pós-Barcelona, Paris Saint-Germain, Al Hilal e agora Santos, ele já perdeu uma média de 23 jogos por época, só em termos de lesões. Poucas são as que são musculares, são mais traumáticas, repito, mas também há muitas lesões musculares e outros problemas pequenos, mas são muitos jogos. Uma equipa que tem Neymar, com o talento que tem, saber que em 50 jogos por época vai perdê-lo 23, começa a ser algo que vai marcar e está a marcar muito a carreira de Neymar, infelizmente, para quem gosta de ver futebol. Tocaste neste ponto, mas insistindo aqui, é justa a ideia da responsabilidade de Neymar para com as lesões? Há muito essa ideia, de facto, e é impossível para nós de fora saber qual é a responsabilidade de Neymar e qual é a responsabilidade do seu biotipo ou das suas características fisiológicas, porque tem muito peso. Há muitos jogadores que não conseguem, por exemplo, em Portugal, o exemplo do Renato Sanches, que é quase inexplicável. O Bruno Lage falou disso há pouco tempo. Os jogadores que regressam fazem coisas diferentes para tentar não ter lesões e as lesões vão aparecendo. A questão fisiológica, o tipo de massa muscular que os jogadores têm, quando são lesões musculares, o tipo de jogo que têm, como o Neymar, em que é muito carregado em faltas, muitas vezes a lesão no tornozelo é muito recorrente. Por outro lado, há associado também à sua forma como ele comunica, a forma de estar na vida, a forma como ele interage nas redes sociais.
tudo o que publica nas redes sociais, em que ele mostra um lado muito boémio, as entrevistas que dá, confessa que gosta sempre da sua festa, gosta de... sabemos do historial de idas ao carnaval, do historial de festas de aniversário. Tudo isso lhe cria uma imagem de irresponsabilidade para com o seu trabalho. Não sabemos se é verdade ou não. Quem trabalha com o Neymar, muitas entrevistas foram dadas nos últimos tempos, desde que ele foi para o Santos, diz que não há notícias de um jogador que chega atrasado ao treino, de um jogador que chega em más condições aos treinos, é um jogador que é profissional, mas que depois fora do campo provavelmente tem esta imagem de menos responsabilidade. Isto tudo para dizer que no futebol de hoje em dia tudo conta. E o futebol de hoje em dia é muito mais alto rendimento do que noutros tempos. A questão do sono, a questão do descanso, a questão da alimentação tem um peso, diria, maior do que nunca no desenvolvimento e na longevidade e na qualidade do jogo dos atletas, porque o futebol é cada vez mais físico e cada vez menos técnico. Neymar tem o contrário. Neymar é muito técnico, é um jogador que fisicamente no Santos era impressionante, não havia quase lesões, era um jogador que estava sempre a voar, no Barcelona também, quase sempre, e daí para a frente foi um jogador que também ganhou muita massa muscular e é um jogador que tem outro tipo de características. Está mais velho, porque toda a gente envelhece, e isso está a passar muita fatura. Não sabemos, obviamente, qual é o peso da sua vida social neste tipo de lesões, nunca vamos saber, provavelmente. Mas há outro pormenor que foi dado ainda há pouco tempo, e mesmo durante esta recuperação do Neymar, recordando só que nesta primeira lesão muscular, sem ser a deste último jogo, na primeira lesão muscular que ele tem agora no Santos pós-regresso, em que ele fica 40 dias fora, 42 dias fora, o seu staff disse que ele trabalhou para recuperar, porque não houve ruptura muscular, foi só um edema, segundo foi comunicado pelo Santos e pelo staff. Quando não há ruptura muscular, a recuperação é muito rápida. Mas quiseram recuperá-lo bem e segundo o staff do Neymar e do Santos, com tecnologia de alta qualidade, as melhores técnicas de recuperação, e ele tem um staff próprio a trabalhar com ele em casa, e a garantia foi dada de que ele estava a ser acompanhado por bons profissionais, por boas técnicas de recuperação. Voltou e 30 minutos depois voltou a sentir, se for ruptura muscular, mais 40 dias provavelmente estará fora do campo. E vamos ver como é que Neymar pode regressar. Pegando mesmo nisso e usando como ponte, olhando para o futuro, sentes que o Neymar pode ajudar o Brasil no Mundial de 2026? Penso que neste momento é muito difícil imaginar um Neymar a alto nível no Mundial de 2026. Há incógnita se ele vai ou não querer continuar no Santos, até porque ele só assina por 6 meses. Se ele vai querer ou não continuar no Santos para todo o Brasileirão, se ele vai querer ainda vir à Europa jogar num clube que lute por alguns objetivos, mas esta imagem que está a deixar no seu regresso, quase 2 imagens distintas. Ele, nos primeiros 3 jogos que faz no Paulistão, deixa uma imagem de encanto. Ele faz 3 golos, 3 assistências em 9 jogos, é algo muito interessante, sendo que foi no Paulistão. O Brasileirão é outra loiça, como se costuma dizer. Mas o Neymar está a deixar uma imagem de que tecnicamente é um jogador muito acima da média, mas que fisicamente não está capaz de aguentar nem um Paulistão, quanto mais um Brasileirão, onde são viagens continentais, muitas viagens, muitos jogos, muitas vezes de 3 em 3 dias. O Santos não está nas competições continentais, mas são jogos até nos climas. O clima pode ter influência também nas lesões, jogar em sítios com muito calor, relevados difíceis. Há esta questão, vai ser no Brasil que ele vai preparar o Mundial, vai ser na Europa, houve essa abertura. Parece-me mais Brasil do que Europa, sinceramente, mas mesmo que seja no Brasil, será que Neymar voltando consegue ter uma sequência de 10, 20 jogos consecutivos a jogar? Acho difícil. O corpo do Neymar parece dar sinais de que depois da operação ficou debilitado, ficou com provavelmente descompensações que terão que ser muito trabalhadas, e tem que ser um jogador muito, como o Pedro Caixinha disse, mesmo antes de ser despedido, disse isso. Toda a gente quer acarinhar Neymar e levá-lo ao colo até ao Mundial. Mas o jogador tem que acompanhar isso, tem que querer, tem que trabalhar provavelmente mais fora do campo do que os outros, e saber as suas limitações. Eu acho difícil que o Neymar chegue
para alimentar a grande expectativa que o povo brasileiro tem em cima das costas de Neymar, que ele nunca conseguiu cumprir na seleção, tirando Copa América e Jogos Olímpicos, nos Mundiais nunca conseguiu cumprir, um deles em casa por causa de uma lesão gravíssima, também traumática na coluna, mas parece muito difícil que o Neymar em 2026 seja o Neymar que o povo brasileiro imaginou e que todos os adeptos de futebol gostavam de ver. Esperemos estar enganados, porque seria bom ter Ronaldo, Messi e Neymar uma última vez, juntos numa competição mundial como vai ser, num continente muito próximo do Brasil também, sendo especial para o Neymar, mas sinceramente acho bastante difícil, tendo em conta este curto historial ainda de regresso ao Brasil. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Dizer ainda que hoje saiu um novo episódio de Destino Saudade, com Pedro Jorge da Cunha, Rui Miguel Tovar e Abílio Novaes, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Leixões e Salgueiros, e ainda que vamos ter um live de antevisão do fim de semana às 3 horas, antecipámos de sexta-feira para quinta-feira, onde queremos contar com a vossa participação e vamos oferecer bilhetes para os melhores jogos da jornada.